Augusto sempre acreditou que o mundo estava em dívida com ele. Não era rico, também não era pobre. Levava uma vida comum, daquelas que passam pela vida sem deixar marca. Mas Augusto tinha uma obsessão. Ele acreditava que nasceu para algo maior. Achava que a vida estava devendo a ele. Tudo começou a piorar depois que ele perdeu o emprego. Foi rápido. Uma demissão simples, uma conversa curta. E anos de trabalho desapareceram de um dia para o outro. Pouco tempo depois veio outro golpe. A esposa foi embora. Levou o filho pequeno com ela. Augusto dizia para todos que o mundo tinha sido injusto com ele, que a vida devia algo e que ele merecia mais. Foi numa madrugada de agosto que tudo começou. Augusto saiu para beber sozinho. Ficou até tarde. Quando o bar fechou, ele decidiu voltar andando para casa. Em vez de pegar a estrada principal, resolveu cortar caminho por uma velha estrada de terra. Aquela estrada passava ao lado de um antigo cemitério abandonado. Os moradores mais velhos evitavam aquele lugar. Diziam que ali existiam histórias ruins. Histórias que ninguém gostava de repetir. Mas naquela noite Augusto não estava pensando nisso. Ele só queria chegar em casa. Foi no meio da estrada que algo estranho aconteceu. Segundo ele contou anos depois, alguém estava sentado ali. Sentado sobre uma lápide quebrada. Um homem. O estranho vestia roupas antigas, escuras. Pareciam pertencer a outra época. E, mais estranho ainda, ele parecia saber exatamente quem Augusto era. Sem rodeios, o homem disse algo que Augusto jamais esqueceria. Eu posso te dar 7 desejos. Tudo o que você quiser. Dinheiro, poder, vingança, prazer, o que você imaginar. Augusto riu. Achou que era apenas algum bêbado louco. Até o homem completar a frase. Mas cada desejo cobrado vem com um preço. Um preço que você só entende depois. Mesmo assim, Augusto aceitou. O primeiro desejo foi simples. Dinheiro, nada extravagante. Apenas dinheiro suficiente para mudar sua vida. Uma semana depois, o telefone tocou. Era um advogado. Um tio distante havia morrido. E, inesperadamente, havia deixado uma herança para Augusto. Uma herança grande. Dinheiro suficiente para mudar completamente a vida dele. Augusto comemorou. Saiu para jantar. Comprou roupas novas. Fez planos. Achou que tinha enganado o destino. O segundo desejo veio logo depois. Augusto não queria apenas dinheiro. Ele queria respeito. Queria influência. Queria que as pessoas olhassem para ele de forma diferente. Pouco tempo depois, ele abriu um negócio. E o negócio cresceu. Cresceu rápido. Muito rápido. As pessoas começaram a procurá-lo. Seu nome começou a circular pela cidade. Convites, reuniões, parcerias. De repente, Augusto era alguém importante. Mas junto com o sucesso vieram outras coisas. Disputas, ameaças, inimigos. O terceiro desejo foi pessoal. Augusto queria sua esposa de volta. Queria recuperar sua família. E ela voltou. Alguns dias depois, apareceu na porta da casa dele, com um filho. Mas algo estava diferente. Ela estava fria, distante. Falava pouco. Era como se estivesse ali apenas por obrigação. A convivência se tornou um silêncio pesado dentro da casa. Um inferno calado. Mesmo assim, Augusto continuou. O quarto desejo foi saúde.
Ele queria viver muito, queria aproveitar tudo aquilo que estava conquistando. E, curiosamente, ele nunca mais ficou doente. Nenhuma gripe, nenhuma dor, nada. Mas algo estranho começou a acontecer. O filho dele começou a adoecer. Primeiro foi cansaço, depois febre, depois desmaios. Os médicos fizeram exames, muitos exames. Nenhum resultado, nenhuma explicação. Era como se a doença existisse, mas não tivesse nome. O quinto desejo nasceu da raiva. Um rival estava ameaçando seus negócios. Augusto decidiu resolver isso da maneira mais fácil. Desejou que aquele homem desaparecesse. Poucos dias depois, o rival morreu em um acidente na estrada. E foi naquela semana que os pesadelos começaram. Todas as noites Augusto sonhava com o mesmo lugar. O velho cemitério, a lápide quebrada, e o homem sentado ali, observando, sem dizer nada, apenas olhando, esperando. O sexto desejo veio do medo. Augusto não aguentava mais viver assustado. Então fez um novo pedido. Queria viver sem medo. Naquela mesma noite, o estranho apareceu novamente em sonho e disse apenas uma frase. Mas falta o último. Augusto acordou em desespero. Foi nesse momento que ele percebeu algo terrível. Cada desejo havia arrancado alguma coisa da vida dele. O dinheiro trouxe morte. O poder trouxe inimigos. A família voltou, mas sem amor. A saúde dele custou a doença do filho. A vingança trouxe culpa. E agora, restava apenas um desejo. Durante dias ele tentou ignorar tudo aquilo. Fingir que o pacto nunca tinha acontecido. Mas o homem voltou. Dessa vez, não em sonho. Augusto voltou até o cemitério. E lá estava ele, sentado na mesma lápide quebrada, esperando. Quando Augusto chegou perto, perguntou com a voz tremendo: Minos, e se eu não fizer o último desejo? O homem respondeu calmamente: Minos, o preço é pago de qualquer forma. Desesperado, Augusto fez apenas um pedido: eu quero que tudo volte a ser como antes. Minha vida simples, sem dinheiro, sem poder. Só quero paz. O homem sorriu. Desejo concedido. Na manhã seguinte, moradores encontraram o carro de Augusto abandonado perto do cemitério. A casa dele estava vazia. A empresa havia sido transferida para outra pessoa. A esposa e o filho haviam se mudado meses antes. Nenhum documento, nenhum registro, nenhuma conta bancária. Era como se Augusto nunca tivesse existido. E em noites muito silenciosas, algumas pessoas juram ver algo estranho naquele cemitério. 2 homens sentados sobre uma lápide quebrada. Um deles parece estar fazendo perguntas. O outro parece estar escolhendo desejos. mpcmedo.com. Se você já teve um sonho estranho, uma premonição, ou viveu algo que até hoje não consegue explicar, envie seu relato para medo.com. Algumas histórias parecem ficção, até acontecerem de verdade. Save.